Salve, salve, salve pessoal, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da casa de Kardec, estudo das cartas de Paulo. Damos boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Que possamos ter nesse momento um encontro bendito. Espero que todos estejam bem. Eu pergunto para vocês, o áudio está chegando com qualidade nas salas? Por favor, nos dê um retorno. Pois bem, caríssimas companheiras, senhoras e senhores, hoje, dia 26/8/2020, mais um estudo das cartas de Paulo, retomando o nosso trabalho. Uma vez que na última semana nós tivemos uma atividade especial com a presença do nosso querido companheiro Antônio César Perry, que esteve conosco para falar do cristianismo primitivo. Foi um momento muito especial para todos. E hoje nós vamos retomar o nosso trabalho com o estudo sequenciado das cartas. Lembrando que nós estamos trabalhando com a primeira carta aos Coríntios no capítulo 9. Pois bem, amigos, nós gostaríamos de endereçar um abraço para todos. Novamente eu pergunto, o chat está chegando para vocês com qualidade, o som? Vamos lá, peço que nos dê um retorno para que a gente possa prosseguir. Vamos lá, nós vamos convidar os nossos amigos para que juntos possamos fazer a oração que dará por iniciado as nossas atividades de hoje. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, as bênçãos para o nosso encontro. Que possamos estabelecer aquele momento, aquela conexão especial com o Pai. Senhor, nos abençoe, que possamos, nesse momento, conectados com o chat da transmissão da Rede Amigo Espírita, suplicar as Tuas bênçãos. Que nesse encontro o nosso coração se enche de júbilo. Que possamos aprender a mensagem que foi reservada para nós nesta noite. E assim, que possamos chegar ao final do trabalho com o coração cheio de bênçãos, felizes, que possamos, Senhor, mais uma vez nos curvar diante a sabedoria infinita do Pai. Jesus esteja conosco. Muito obrigado, e assim daremos por iniciado o estudo da noite. Que assim seja. Valeu, pessoal. Gostaria de solicitar aos nossos amigos do canal Gênesis que possam migrar para a sala da Rede Amigo Espírita. Hoje nós vamos acompanhar juntos pela transmissão da rede, uma vez que estamos com um pequeno problema no canal YouTube Gênesis. Mas vamos lá, todos no mesmo ideal. Coloque o endereço no chat, por favor, da Rede Amigo Espírita. Pois bem, meus amigos, só fazendo um pequeno ajuste técnico para auxiliar o pessoal que está precisando de chegar no nosso espaço da Rede Amigo Espírita. Pronto, já mandei o endereço. Sem delongas, nós vamos iniciar o nosso encontro
fazendo aquele convite inicial para que juntos possamos fazer a leitura do versículo que vai definir a nossa atividade de hoje. Nós vamos trabalhar com a leitura a partir do verso 15, para que a gente possa pegar o gancho daquele ponto em que nós paramos. O texto é intitulado O Desinteresse e Fervor de Paulo, o atleta de Cristo. Vamos lá. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então vamos fazer uma conexão rápida com os estudos anteriores. Essa carta é uma defesa. Quando Paulo é acusado de abusar da autoridade, usar recursos da comunidade em benefício próprio. E ele chama para si a responsabilidade e avoca a sua condição de um líder que jamais se beneficiou. Então ele vai fazer uma defesa. Por isso aqui nesse contexto, ele vem dizer que melhor morrer do que fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Vamos agora à leitura até o objetivo. Por isso, se o faço de boa mente, terei. Vou disponibilizar aqui, me desculpe. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho do Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei do Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante também dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcançareis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta,
assim combato, não como batendo no ar. E por último, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora nós vamos retornar um pouco. Eu fiz a leitura de todo o conjunto para que a gente possa... Vamos nos deter no verso 22. Eis o nosso encontro de hoje. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Para salvar alguns. Bom, já estamos acomodados. Muito obrigado pela compreensão do pessoal do Gênesis. Está todo mundo aqui na Rede Amigo Espírita, no chat. Nós vamos juntos, agora, trabalhar esta reflexão. Fiz-me como fraco para os fracos. Nós vamos trazer Emmanuel para corroborar conosco. O grande evangelizador do nosso Brasil, representante de Allan Kardec e dos espíritos superiores junto à comunidade, trabalhando sobre a inspiração de Paulo no que remonta à importância da caridade. E, acima de tudo, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Paulo avoca para si, observemos, responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um testemunho muito importante. Nos estudos anteriores, nesta passagem, ele se coloca como aquele que deu a vida por aquela comunidade. Ele era um líder espiritual, de envergadura, que deu a vida sem negociar com as imperfeições do caminho, com o jogo das seduções que fazem parte dos testemunhos de todos que estão buscando a iluminação. O passado volta com seu magnetismo específico. Por que nós citamos não saiba a vossa mão esquerda? Para que a gente possa abrir o nosso projeto, preparando o território, e vamos trazer Emmanuel daqui a pouco. Pois no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição assinada por Vicente de Paulo, nós vamos encontrar a seguinte expressão: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. E o benfeitor ainda dá a dica: sede bons, amparai-vos os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. O Espiritismo dialogando com o cristianismo permanentemente. Vicente de Paulo define que ser bom e caridoso, nós vamos encontrar a chave para abrir os portais da felicidade. Interessante que o Espiritismo é apresentado por Allan Kardec como uma chave que faltava para a humanidade descortinar a vida imortal e a sua moral cristã,
traz de volta o pensamento do Cristo, dos apóstolos, de todos aqueles que compreenderam a mensagem no tempo e deram a vida por ela. Caridade. Ser bom e caridoso. Então, bondade significa o desenvolvimento de uma virtude especial. E, ao mesmo tempo, caridosos, no sentido de operacionalizar com a benevolência, com a indulgência e com o perdão. O perdão das ofensas. Questões 8 e 86 do Livro dos Espíritos. Então, sendo o Espiritismo a chave para que a gente acesse os portais da imortalidade, ser bom e caridoso dialoga com essa chave. A definir que a chave é uma, é única. Espírita, cristão, espírita, é a mesma coisa. Então, o trabalho que nos enseja o Espiritismo é de nos transformarmos, é de modificar o nosso mundo íntimo para que a gente faça luz no caminho. E o preceito amai-vos uns aos outros define que é pelo amor que a alma se gradua, se impulsiona, evolui, se movimenta ao nível da qualificação interior e que naturalmente se conjuga com a harmonia do universo. Quanto mais dentro, mais fora, afirma o filósofo. Isso é muito especial. Quanto mais compenetrado, agiganta-se na operação de fora. Mas não basta, não é suficiente operar lá fora, descuidado de dentro. Então nós precisamos, nessa mesma expressão, quanto mais dentro, mais fora, observar que há um movimento especial de mergulhar e se desconectar daquilo que não serve. A ilusão, a vaidade, a imperfeição, o egoísmo, na definição do próprio Vicente de Paulo, quando vem falar que, sendo bom e amparando os irmãos, deixareis de lado a horrenda chaga do egoísmo. Observemos século 21, ano de 2020. Convidados nos encontramos nessa noite para que juntos possamos construir um conhecimento a partir das experiências até então arregimentadas por nós outros, que favoreceu para que aqui a gente chegasse. Com isso, estamos promovendo um mergulho interior nessa festa que o Evangelho representa. Porque há de se comemorar. Por que será que ontem a gente estava interessado em vasculhar a nossa condição de estudar as nossas tendências e também verificar possibilidades? E com o diálogo espírita, intercambiando com espíritos, amigos, benfeitores nessa noite, anjos ou mensageiros, como queiram, o termo não é o importante, o que vale é a essência. Senhores do nosso destino, são aqueles que nos acompanham desde quando nascemos, de outras vidas, espíritos de categoria superior à nossa, que se disponibilizam a estar conosco, fazendo de tudo para que a gente consiga. Mas só o esforço deles não é suficiente. Temos que garantir essa proteção pelo comprometimento com esta tarefa
que vai nos trazer ventura e consolação. Porque a verdade explica. O sofrimento está na razão direta da ignorância. Se eu não sei, Paulo em Romanos afirma: o que eu faço é lei. Agora, quando nós vamos nos deparando com as informações, com o conhecimento e com o aprendizado, porque não basta tê-la, a notícia, é necessário colocar em prática quando a gente percebe que é uma realidade possível e boa. Nós vamos como que construindo a nossa estrutura mental, sentimental, emocional, que vai nos trazer saúde, equilíbrio, uma capacidade maior de seleção. Vamos aprender a beber em fontes cada vez mais limpas. E tudo isso vai nos trazer respostas. Respostas da vida. Aliás, é um livro psicografado por Emmanuel, Respostas da Vida. Com isso, meus queridos amigos, a caridade, o conhecimento, se tornam fundamentais para que a gente compreenda o que Paulo está dizendo. Porque nós não estamos aqui para ler a história e ficarmos apenas relembrando fatos. É necessário trazer o conteúdo que a gente possa colocar dentro do nosso coração. E aí a gente pode citar a parábola da semente de mostarda, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem toma do campo e lança. A menor da semente que há de se tornar uma árvore. E essa árvore robusta vai aninhar aves dos céus. Olha que especial a mensagem. Nós estamos colhendo estas sementes como nunca. Você agora chegou num momento muito especial. Você está pronto para receber a semente. Porque você se esforçou. Você fez por merecer. E com sinceridade, com humildade, com sensibilidade, o alto nos revela, nos concede, nos oferece, abre portas, oportunidades. Porque sabem que a partir daí nós vamos na direção da felicidade, percorrendo o sendal da caridade. Essa é a especialidade. Vivemos na cidade, nessa integralidade, nessa especificidade desse momento com cartas de Paulo, para que a gente possa, com muito carinho, com devoção, nos entregar de alma e coração ao projeto. Sem delongas, vamos trazer Emmanuel interpretando esse versículo. E aí nós vamos citar, e eu não peço perdão, não tive tempo de trazer a imagem para vocês do texto, mas eu convido você para abrir, se tiver em casa, o livro Fonte Viva, na lição 72. Emmanuel, através de Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, Francisco Cândido Xavier, que nós prezamos, temos muito carinho. No último sábado, aproveitando o ensejo, sábado e domingo, a Rede Amiga Espírita fez um evento inesquecível, muito especial, reverenciando o nosso querido Chico. E nós tivemos a alegria de fazer a abertura do evento, saudando os nossos irmãos, trazendo textos de Chico, da vida dele. Então foi muito legal. Então que Chico, aonde estiver, trabalhando com Emmanuel, com Kardec, com toda a equipe, ele receba o nosso carinho fraterno. A lição é incompreensão.
Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Relembrando, fiz-me tudo para todos, fiz-me tudo para todos. Por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele deu a vida, todos os meios, entrega. Cristamente. Porque o cristão no mundo, o cristão espírita, ele sacraliza a sua tarefa. O que é o sagrado? É uma função que dá sentido. Não basta se dizer cristão. Senhor, Senhor que vai. Não, não basta. Por isso o espírita cristão, que fala de evangelho, que participa de reuniões, que escreve livros, que lê obras, que participa de grupos de estudo e que ainda se dá ao luxo de atacar pessoas, instituições, negociar com as imperfeições, fazendo intriga, bastidores, WhatsApp. Me desculpe, mas isso não é cristianismo. Uma dica para pensar duas vezes. Embora, nesse momento histórico em que a internet se tornou a terra das manifestações, portanto, sem lei de ninguém, e que bom que seja assim, porque todos somos livres, embora exista forças no poderio global e inclusive no nosso país, nos poderes que querem cercear a liberdade. Mas nesse território em que prepondera o que é certo e o que é errado, lembrem disso. As pessoas estão na internet para defender certo e errado. Descaridosamente, isso não é cristianismo. Eu ouvi uma expressão: é necessário que a verdade seja sempre o objetivo para as manifestações. Na religião, na sociedade heteronômica das regras externas, sim. Devemos procurar a verdade, viver pela verdade, mas é necessário que a verdade seja iluminada pelo sentimento. Por isso o espiritismo sem Jesus é um corpo sem alma. O espiritismo sem cristianismo, ele não tem sentido. Então não adianta você ser doutor de espiritismo, páginas decoradas na ponta da língua, teorias para responder tanta coisa. Usar desse artifício para criar cisânia, polêmica, divisão em família, em comunidade e também na casa espírita. Isso não é cristianismo. Nunca foi nem será. O que naturalmente garante influências, porque influenciamos e somos influenciados. Qual o tipo de influência? Então, é necessário que a gente reflita, porque Emmanuel vai falar um pouco sobre o que Paulo quer dizer que fiz-me tudo para todos. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras. Nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Lei do auxílio tem princípios. Analisemos antes da ação, diz Emmanuel. Descer para ajudar
é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Descer para ajudar. A luz ofuscante produz cegueira. É necessário ajustar, adequar. Um plano pedagógico. A mesma lição você pode ensiná-la para diversas etapas do aprendizado, classes, séries. Você pode ensinar evangelho para uma criança de 2 anos, como para um ancião. É só uma questão de ajuste, para que não produza cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor, observemos Emmanuel, estrela da sabedoria e do amor, não é só estrela da sabedoria, não é só estrela do amor, une os dois, razão e sentimento. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Humilhação não dialoga com a perfeição. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Socorro destrutivo não tem sentido. Não agrega, não unifica, não aperfeiçoa, não atinge o coração. Porque há desarmonia. Desarmonizado, desarmonizamos. Desarmonizado, você não vai harmonizar. Então nós temos que trabalhar na harmonia íntima. Concomitante ao trabalho, sem dúvida, porque senão a gente nunca vai fazer. Porque o excesso de escrúpulo também costuma ser impeditivo. Então é necessário dosar. Vai com calma. Como diz na gíria, vai que eu estou te vendo. Já escutaram isso? É bonitinha essa frase, né? Então vai que a providência divina está te vendo. Não perca o vínculo. Vá, mas sempre lembre dos princípios. Porque em filosofia você não abre mão das suas crenças. Ressignificá-las é uma coisa. Mas se você abrir mão do princípio moral, você não caminha. A motivação se esvai. É só questão de tempo. Tempo. Então gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Não é producente, nem superior e nem forte. Das escolas, não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim há alguns poucos cada ano. O professor Emmanuel sempre nos deixa perplexo com sua sabedoria e a sua didática. Então, na escola, no final do ano, não é todo mundo que vai sair, não, são poucos. São aqueles que chegaram na última etapa.
Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Responsabilidade e proporção. Humildade é uma virtude responsável. Humildade é verificar possibilidade e impedimentos. Olha que legal. Limite e o que é convidativo. Conserva a energia construtiva do exemplo. Respeitável. Mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Somos todos aprendizes do Mestre que é Jesus. Mas todos também somos educadores. A vida nos enseja isso. Portanto, é necessário orientar, sabendo amparar, esperar e repetir. Arnaldo Rocha contava pra gente assim, coisas assim muito especiais que ele aprendeu com o Chico. Dê tempo ao tempo, meu filho. Quantas vezes nós escutamos isso? Porque o rio do tempo deságua no mar da providência divina. Isso é muito especial. Então, ampara quanto necessário. Espera o que for possível. E repita, sempre que a vida exigir. O Senhor nos concede o tempo e nos dá oportunidades. E nós vamos nos capacitando. Não há exigência, não há cobrança. Know-how e resultado é no mundo dos homens. Reflitam. Sob o ponto de vista espiritual, não. Por isso eu insisto com os estudiosos espíritas. Quando você vê uma tina cheia de água parada, cuidado, porque se você mexer, isso repercute. Quando estiver também diante de uma confusão, deixe que as coisas se ajustem. E o recurso da oração, da vibração, do bom pensamento é extraordinário. Mas costuma entrar e ser engolido pelo dragão. O dragão que tomou corpo, que solta fogo pelas ventas. O dragão é a serpente do Antigo Testamento. Nós temos estudado a evolução aqui na casa de Kardec. Então reflitam. Reflitamos juntos. O dragão é a serpente que tomou forma. Ela já está o seu jogo já se tornou moeda de troca, convencionalismo, corporativismo social. O indivíduo quer sair para o mundo para dizer, está tudo errado, vou mudar. É engolido. Mas como que vai haver mudança? Quando a gente compreender que a nossa conversa é filosófica, moral, espiritual, portanto, tudo vai mudar quando você mudar. Inclusive a sua maneira de ver, porque vai redundar na sua maneira de agir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel, a reclamar contra a incompreensão. Na mesma dimensão, com inquietude, desalento, vinagre para azedar, fel para rasgar. Não. Há méritos celestiais
naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Aprendamos com ele, Jesus, a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Em nome do auxílio, não pode haver contaminação. Não pode desprezar-se o que é justo. Os fins não se justificam pelos meios. Os fins se justificam por todo o projeto. Porque os fins, na verdade, são consequência do que iniciou. Então, toda causa tem o seu efeito. O fim é o efeito. O fim não pode ser a causa. Ah, eu queria ajudar, mas sabe? Então eu acabo. Justiça, amor e ciência. Emmanuel está nos falando. Aprendamos com Jesus a descer, sem prejuízo. E nesse sentido não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar e erguer alguns. Isso é muito especial, amigos. Fazer-se fraco aqui não é perder a autoridade, jogar fora a experiência, a inteligência. Não, não. Fazer-se fraco no sentido de adequar, de ficar mais próximo dos fracos, de dialogar com aquela linguagem de assimilação possível, de se aproximar pelos mecanismos do coração. Ninguém ajuda com arrogância, com presunção. Como? Como assim? Por isso, meus queridos amigos, nesse contexto que estamos vivendo, ainda uma sociedade que foi segregada nos seus lares, no isolamento necessário, que vai se ajustando naturalmente, as coisas vão de alguma forma voltando ao normal. Mas qual foi o aprendizado? Por que aconteceu? São reflexões que estão se repetindo nos nossos estudos. Convido vocês a assistir o estudo de ontem, Evolução em Vida, com a Luciene Silveira, quando nós refletimos exatamente sobre esse ponto. No sentido de estamos sendo chamados para repensar, readequar, reajustar, ressignificar e voltar para a lida com mais vigor, com mais consciência, com mais carinho, com mais disponibilidade, com mais solidariedade. Ser solidário nos livra de sermos solitários. Praticar o bem nos favorece
para o fortalecimento íntimo, para a tomada de consciência e para a preparação para um novo tempo que se abre. O mundo não é mais como era antigamente. Pensem nisso. O amanhã está na nossa porta. Nós precisamos de acessá-lo, observando o menu de opções que estão aqui agora na nossa mão, para que a gente possa definir o acesso a esse novo mundo. Qual estabelecimento, qual departamento, qual tribo, qual grupo que eu vou me vincular? Quando eu falo grupo e tribo, eu quero dizer grupo das afinidades, do trabalho, o grupo que engrandece ou a tribo que continua alimentando a ilusão. Vivemos uma sociedade tribal. Os grupos estão juntos para operacionalizar o que a sociedade concede. E isso é um mecanismo transitório. Quantas tribos já se foram? Quantas advirão? Será que a gente quer continuar ainda vivendo na massa? Como me faz recordar agora o Zé Ramalho, como o admirável Novo Mundo, né? Você que faz parte dessa massa, somos gados, que somos manipulados? Até quando? Esse fenômeno histórico se repete. A gente muda de país, de corpo, de família e continuamos sendo massa de manobra. Com Jesus a gente sai da multidão, a gente descola da multidão das imperfeições, para que a gente crie um vínculo especial. Não que você vai virar as costas para o que ficou sob o ponto de vista de pessoas, de indivíduos, de grupos, não é isso. Mas quando nós estabelecemos uma maneira de compartilhar os bens interiores, virtudes, sentimentos, pensamentos, experiências, com aquelas faixas que estão em nível superior dos benfeitores, dos professores, dos homens que se tornam referência, almas que deixam um legado gigante pelas suas pegadas, pela sua capacidade ao nível da generosidade, naturalmente seremos estimulados a trabalhar cada vez mais com esses valores. Agora, se eu continuo mantendo a tomada do meu equipamento, né? O plug lá naquele receptor, naquele conector das faixas do passado, das imperfeições, naturalmente nós teremos mais dificuldades. Isso é fato. Por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos aqui aprendendo com a Emmanuel sobre a questão da incompreensão? Por que a gente reclama ainda? Por que a gente briga? Por que nós ainda nos sentimos vítimas, avaliando que o mundo está todo errado? Não, as coisas estão onde elas devem estar. Se eu chego na casa de alguém e começo a contabilizar numa visita tudo que eu vejo de errado, essa visita será extremamente desagradável. E naturalmente eu não serei um bom visitante. Posso até enganar, mas há de chegar um momento que eu deixo escapar alguma coisa. Da mesma sorte que quando você está em casa, você não pode fechar os olhos para o que está errado. Em casa nós somos chamados para consertar, para renovar, para substituir. Nós temos que estar atentos à casa íntima, para que, a partir do instante
em que o meu ambiente fica brilhante, fica agradável, fica confortável, fica produtivo, naturalmente, quando eu sair bem comigo mesmo, o próprio comportamento, a maneira de agir, de relatar, de confidenciar, de dialogar, de abraçar, de compartilhar, será muito melhor. E possivelmente com isso, quando alguém visitar a minha casa e encontrar o meu esforço de aprimoramento, essa cartilha do Evangelho, e eu estou falando, trazendo símbolos humanos, materiais, mas o nosso foco é a parte moral, a parte espiritual, o outro pode começar a enxergar a vida a partir do meu Evangelho. Essa semana foram tantos estudos. Eu vi alguém dizendo que cada um de nós escreve o próprio Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Obviamente, com a referência do Evangelho do Cristo. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é boa nova. Então eu estou falando de um livro que representa o futuro, uma novidade. Então você escreve o seu Evangelho. Jesus não escreve o Evangelho para você. Ele tem o dele. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Atribuído a Mateus, Marcos, João, Lucas. Atribuído a eles. Mas o Evangelho é do Cristo. Eles registraram. Com isso, nós podemos dizer o seguinte: quando você escrever a sua cartilha, o Evangelho segundo a Gláucia Helena, a Gláucia Helena, não é Gláucia que estava conosco ontem, a Kátia, quem mais? A Regina, a Alice, a Maria do Carmo, a Gláucia Magalhães, isso aí, a Carla Cristina. Oi, Carla, tudo bem? O Marcos, aqui de Minas Gerais. Até bom, vamos conversar? Né? A Leide. Quanta gente boa aqui. Não é? O Romildo, a Zenilda, Paulette está conosco. Vamos ver quem mais? A Márcia Raquel está aqui na RAI também. O Valfrido, grande Valfrido Franco. Cláudia Amaral está dando boa noite. Pessoal, Vinícius, tanta gente. Pessoal, muito obrigado, viu? A Ruth Brito, Marilac, Rosale, Wellington Gomes, Ivanise. Pessoal, muito obrigado. Ivanise, você está escrevendo o seu Evangelho. Wellington, você está escrevendo o seu Evangelho. A Cláudia Galenberg, que nos ouve. Cláudia, você está escrevendo o seu Evangelho. Todos nós. E existem corações que vão ler esse Evangelho. Mas você também pode escrever o livro dos mortos. Só para fazer uma brincadeira com os termos. O livro dos mortos. Porque, na verdade, quando você escreve o Evangelho, automaticamente fica demonstrado o livro dos mortos. E os mortos ressuscitam. Os mortos voltam para nos mostrar que estão desativados, mas eles existem. É o nosso passado. O que está sendo ativado? O germe da perfeição, que o Espiritismo explora na primeira parte do Livro dos Espíritos. É muito legal isso. Aqui a gente está brincando didaticamente com as palavras, com os textos, com os livros, com o contexto histórico, com os exemplos, com Paulo, com Jesus, com você. Você é a joia mais preciosa dessa noite. Demos essa volta toda. Não é porque nós estamos sendo bons e caridosos com você, não.
nós estamos com todo carinho dizendo que você é sim a pessoa mais importante do universo. Você é a joia mais querida do Evangelho do Cristo. Por isso é que Ele está investindo em você. Ele aposta que você vai chegar lá. Tenha fé. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, falou Raul. Tente outra vez, porque você vai conseguir. É da lei. É uma questão de esforço, de planejamento, é uma questão de entrega, de pertencimento, de sensibilidade, de amor, de crença. Não importa. Depende de você. E você vai chegar lá. Pode ser que a gente possa atrasar a viagem, mas a viagem, ela já iniciou. Você está vivo. Olha que barato. Não, Casalberto, eu desencarnei. Você está vivo. Agora eu estou falando para um espírito. Você está vivo, você não morreu. Ninguém morre. A morte é do pecador, ou melhor, do pecado, e não do pecador. Jesus aposta no indivíduo. E ele não foca, ele não presta atenção na imperfeição, no pecado, como a gente aprendeu. Passou. Página que virou. Nós temos que percorrer, como Paulo, eu acabei lendo versículos posteriores que vamos estudar, a corrida do atleta. Paulo correu. E ele faz esse paralelo porque ele foi um atleta, e agora ele se torna um atleta do Cristo. Paulo é a referência para a gente estudar. Emmanuel diz assim: lê de Paulo, você não vai se arrepender. Essa mensagem é muito especial. Está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Lê de Paulo. Porque Paulo foi o vaso escolhido por Jesus para auxiliar na estruturação da doutrina. A doutrina do cristianismo. E não é à toa que Paulo é uma figura marcante na codificação espírita. Naturalmente, a gente tem as preferências. Eu, Carlos Alberto, com a minha imperfeição, tenho a referência no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a caridade, com Paulo presente, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas também tem uma referência muito especial, que é a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Texto que Paulo sugere para que estudemos, melhor dizendo, justiça, amor e ciência. Paulo de Tarso, na nossa noite, mais uma vez, vem nos brindar com o estímulo, com o carinho, com a atenção e apresentando para nós estas possibilidades. Nós agradecemos a presença de todos vocês em mais uma noite de reflexão. Tivemos um pequeno problema no canal Gênesis, mas foi solucionado, com todo mundo se teletransportando para a Rede Amigo Espírita. Aí ficamos todos no canal. Esse canal bendito que a gente trabalha com ele desde do seu início, quando começou os programas e as transmissões. Primeiro era só áudio, depois passou a ser vídeo. Aí a Casa de Kardec foi chamada, a primeira casa a transmitir as reuniões lá no ano de 2012. É uma longa estrada. E hoje nós estamos festejando mais um período de bênçãos, mais uma noite de estudo. Agradecemos de coração você ter nos acolhido na sua casa. Em Minas, a gente costuma dizer que o anfitrião tem muita responsabilidade, mas o visitante também tem. O visitante levar alegria, levar uma boa prosa, talvez até em verso, em música, em arte, num diálogo sempre fraterno, sugerindo que investamos sempre nos laços de família.
Há famílias consanguíneas, há famílias espirituais. Que possamos cuidar de todas, fazendo de tudo para todos. Fiz-me tudo para todos. Paulo continua fazendo tanto por nós. E com alegria no coração, nós vamos, meus queridos amigos, chegando ao término do nosso trabalho, agradecidos aos benfeitores da vida maior, vamos nos despedir com aquela saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Muito obrigado, queridos amigos, queridas amigas, senhoras e senhores, que possamos estarmos juntos amanhã com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec, mais uma vez, no mesmo horário, às 19h30. Que vocês todos nós possamos ter uma noite pródiga, de muito amor, de muito carinho, de muito trabalho, e que Jesus possa nos oferecer oportunidades ainda mais do plano espiritual quando repousarmos o corpo físico. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma transmissão. Se conosco, Jesus, assim fica como prece final, abraçando a todos, de Minas para o seu coração. Valeu, povo!